Eu sou Selma Ferreira e é com muito gosto que vos dou as boas-vindas ao programa Carreiras e Formação, aqui na Connect TV Algarve. Um programa que quer conectar as pessoas e as formações, os recursos humanos, os profissionais da nossa região do Algarve. Nós queremos todos juntos, com você, com a sua participação, podermos falar de assuntos pertinentes que vão ajudar os recursos dos humanos da nossa região. Como você já sabe, o segredo está na partilha. E hoje nós convidamos não uma, mas duas pessoas para estarem aqui conosco, as brasileiras, as brasileiras no Algarve ou do Algarve? As brasileiras no Algarve. As brasileiras no Algarve. A Lila, a dona Lila e a Michele, que estão aqui conosco hoje para falar de influenciadores digitais. Meninas, sejam muito bem-vindas. É com muita alegria que eu recebo vocês, nós recebemos vocês aqui na Connect TV. É muito bom ter as duas no estúdio, quando normalmente é o contrário. Normalmente nós estamos sendo entrevistadas por vocês. Então, de braços abertos, eu tenho orgulho de estar vos entrevistando hoje. A gente está muito feliz e é um tanto nervosismo, né? Porque normalmente a gente realmente está na outra parte. Mas hoje eu acho que é uma das primeiras vezes que nós somos as entrevistadas, então a gente está bem animada também e agradecendo a oportunidade. Bem feliz, bem feliz. Bem feliz. Para você deve ser um desafio maior ainda, né? Sim, porque normalmente eu fico sempre atrás das câmeras, é mais a Helena que fica na frente, mas poder estar aqui hoje é sobre isso, compartilhar, comunicar e se conectar. Exatamente, obrigada. Obrigada. Vou começar pelo básico. Como começou a vossa paixão pelo digital? Eu acho que a paixão por comunicação veio, acho que desde a barriga. É uma coisa nata. Eu era aquela criança que ouvia e você não é aparecida, mas é cheia de graça. Então, só que num primeiro momento eu não sabia muito bem como utilizar esse superpoder. Mas conforme eu fui crescendo e entendendo que a fala é um dom, que a comunicação e que através desse dom que eu tenho eu posso ajudar outras pessoas. Mas no digital, mais ou menos há 6 anos, a gente iniciou os nossos primeiros trabalhos, tanto na parte da gestão de marketing, gestão de pessoas para o digital, e foi há 3 anos atrás, em 2022, quando a gente iniciou a marca profissional mesmo, As Brasileiras, para poder fazer essa comunicação, que iniciou em Albufeira, onde a gente reside atualmente, expandiu por Algarve pela demanda que a gente recebeu, e hoje a gente expandiu a nossa marca para 3 continentes e 8 países, e a gente bem feliz, tem esse orgulho de poder. Nossa, eu quero ouvir sobre isso. Eu quero ouvir sobre isso. Me dá um minuto, porque você tem aqui uma coisa para nos mostrar também. Então, só um minutinho. Michele, você, como é que isso começa? Você é comunicativa. Você é muito mais expressiva, visualmente. Você tem essa sobrancelha que levanta assim quando você está prestando atenção nas coisas. E a gente já sabe que você está matutando. Mas de onde vem esse interesse em, inclusive, gostar e fazer muito bem, estar atrás das câmeras e conseguir fazer com que as imagens falem tanto? Porque a Lila fala e comunica e traz animação e traz o gosto, ela traz a vontade da gente estar ali. A gente, cada vez que a gente vê a Lila falando, a gente diz, eu devia ter ido. Eu devia ter estado lá. Tava bom. Você coloca a imagem de uma forma em que a gente realmente diz assim, perdi alguma coisa. Né? Porque assim, começou, quando eu descobri a internet, eu falei, gente, a internet realmente é um mundo que você pode se conectar com todo mundo, sabe? Inclusive consigo mesmo, sabe? Então, desde daí eu já tinha não, eu preciso sempre estar ali na internet, sempre estar ali tentando me comunicar, e com isso a gente tem que estar filmando, trabalhando com o que tem nas mãos, né? E quando eu conheci a Lila, surgiu uma parceria perfeita aí, né? Porque a Lila é desse jeito, super comunicativa. Eu sou mais tímida, eu era bem mais tímida antes, muito mais tímida, onde eu não conseguia olhar para a câmera, onde eu não conseguia me expressar. E ao decorrer dos anos, né, a gente vai tendo uma prática e podendo se soltar um pouquinho mais, sabe? E juntou eu e a Lila já comunicativa na frente das câmeras, e eu ali atrás. A princípio, eu não gostava do Instagram. Né? A gente usava outra plataforma que era o Facebook na época, né? Que era o auge, mas eu era meio assim, não quero Instagram, não sei. E aí a gente foi, né? A Lila foi me ajudando nisso também, da gente poder filmar. Eu, Michele, você filma e eu, né? Me filma aqui. Eu mais gesticulada, a Lila mais gesticulada, então eu vou filmando. E com isso a gente foi pegando a prática, desde quando a gente saiu do Brasil, né? Que a gente foi trabalhando na Espanha, depois veio para Portugal.
mas mais profissionalmente, vamos dizer assim, mais eficaz, que eu falei assim, cara, não, isso realmente é algo que eu quero poder estar melhorando mais, né, contribuindo mais. Faz mais ou menos uns 3 anos que a gente está nessa e estamos aí. É um par, é um tandem, como a gente usa, perfeito, né? Porque vocês mesmos já falam pelo olhar. E às vezes até quando uma diz, não faz isso, não faz aquilo, a gente vê que há sinergia e que há muito amor envolvido, profissional, tudo muito profissional. Sim, a gente tem um feeling ali do que está fazendo, mas também não é só isso, né? É você buscar referência no mercado, é ver o que está acontecendo e também ter essa autenticidade. Não é só ligar a câmera e fazer, não, vou fazer desse jeito. Não, é ver o que o público está pedindo e querendo ver, né? E a gente vai se adaptando nisso. E como é que é vocês passarem 3 anos por uma presença normal para algo digital, inclusive ganhador de prêmio, né? Trouxe aqui para poder mostrar também para vocês. No início, o propósito da marca era ajudar a divulgar. A gente teve esse privilégio de ser pioneira justamente pós-pandemia, quando as pessoas estavam descobrindo como é fantástico você utilizar o digital e principalmente o Instagram, nós somos especialistas, como ferramenta de comunicação, para que as pessoas pudessem encontrar o seu serviço e para que você pudesse vender o seu serviço. Lógico. E iniciou com algo simples, como uma sobrancelha ou um bolo de pote, mas conforme a gente foi realmente aceitando essa missão como carreira e começando realmente as formações e os estudos, a gente entendeu como a persona ela é importante. E como a gente poderia romper esse medo da exposição, qual seria a melhor estratégia, e foi assim que a gente resolveu dar o exemplo, dar a cara a tapa, porque num primeiro momento a gente vem de um histórico também de ativismo, okay. Então a questão da exposição, a gente sabe que muitas vezes é muito perigoso, mas a gente queria encontrar uma maneira de que a gente pudesse superar esse trauma e inspirar as pessoas a também fazerem o mesmo, serem influencers de suas próprias marcas. Então, como que a gente poderia ensinar isso? Dando exemplo. Claro. E foi então que, pouco tempo depois que a gente iniciou, a gente pontuou a nossa presença. Eu, principalmente, porque a Michelle também fica atrás das câmeras, mas quem acompanha o nosso perfil sabe que é muito mútuo, né, a nossa ajuda, tanto na parte da criação, da produção, o roteiro que a gente estabelece, depois da criação a gente também sempre verifica as produções juntas, porque a gente deu sorte, eu digo que a gente deu sorte, mas que a sorte encontra sempre a gente trabalhando. Sim, então, a sorte é quando a situação encontra oportunidade e o saber encontra oportunidade, né? É porque vocês sabem fazer, a oportunidade surge e o pessoal acha que isso é sorte. Não, isso é sorte, isso é trabalho. Trabalho. Viu? Mas quando dizem que é fácil, como, nossa, parece tão fácil, como vocês falam, parece tão fácil a Michelle gravando. Então, quando as pessoas começam a achar que o que você faz é fácil, é um sinal de que você realmente faz ele muito bem. Porque as pessoas que têm experiência, porque além de fazer a influência das nossas marcas, a gente também projeta os empresários. Então, quando são eles que têm que ter um texto, que têm que fazer aquela mensagem, aí eles veem o quanto é desafiador e quanto não é simplesmente falar por falar, tem toda uma estratégia ali, mas é bem legal. Para vocês, o que é mais desafiador? É criar coisas novas vossas ou trabalhar a massa crua? Porque às vezes é um diamante cru, um empresário que não sabe falar, quando ele tem que falar, e ele quer falar, porque mesmo o empresário não sabe falar, mas quer ser a cara, e deve ser a cara do seu produto. Sim. Mas ele não sabe. Ele não sabe. E como é que desafio que é esse? Isso é desafiador ou vocês estarem sempre criando produtos e trabalhos e maneiras diferentes de fazer os vídeos? Porque, só para vos dar um exemplo, para vocês entenderem, eu vi um vídeo vosso há pouco tempo, de um evento que nós fizemos juntas, e o último vídeo que vocês produziram foi inovador para mim, diferente do que foi produzido ano passado e diferente de outros que eu vi no começo do ano. Como é que é isso? Qual é o maior desafio? É atualizar sempre ou trazer o melhor do outro quando o outro está no limite daquilo que ele tem de bom? Eu acredito que é atualizar sempre. Porque ainda mais no meio digital, as redes sociais, a gente sempre tem que estar sempre ali olhando o que está acontecendo. Sempre tem as trends, né? Que é algo que viraliza moda, ali, né? Isso, aquela modinha. Então a gente tem que estar por dentro daquilo também. Não é totalmente ser autêntico e esquecer a rede social. Porque, querendo ou não, a gente tem que ter essa comunicação sempre vívida nas redes sociais, do que está acontecendo agora, sabe? E quando a gente pega algum cliente
que a gente sabe que está ali, mas que tem aquela vontade, a gente tem algumas técnicas que conforme a gente vai trabalhando, ele vai se soltando e já conseguindo ali. Agora, criar algo novo. Não criar algo novo, porque a gente sempre se copia na internet, querendo ou não, mas é algo autêntico, assim, que você possa se destacar e criar algo diferente, principalmente para quem está acompanhando a gente todos os dias, para não ficar naquela rotina cansativa, chata, eu já vi isso daí, né? Então, acho que o inovar que é o maior desafio. Eu acho que é o contrário. Que bom, então. Eu discordo. Porque ainda bem. Eu acredito, do fundo do coração, que o nosso potencial de criatividade ele é ilimitado, porque o universo ele é infinito. Então, a gente tem uma capacidade de criação ilimitada. Mas, quando eu tenho que trabalhar com o cliente, porque além da influência e a gestão, a gente também faz a direção da cena. Quando eu vou trabalhar com o cliente, ele fala, eu não consigo falar, eu não digo mais nada. Essa parte é comigo. A minha responsabilidade é fazer com que você fala. Então, a gente desenvolveu algumas técnicas para que, naturalmente, as pessoas olham e quando vê o material pronto, muitas delas falam, eu não acredito que foi eu que falei isso. E parece ser tão fácil, mas na hora foram algumas vezes. Mas então, quando a gente tem um cliente que fala, olha, eu não falo, me dá 1 minuto, me dá 3 horas de locação que a gente já muda esse conceito para você. E faz você entender que você realmente pode falar e que não é difícil. Falando direcionado, com um objetivo claro, lógico, flui. Acho que isso é muito importante, né? Preparação para o trabalho, ter o objetivo, né? Não vir só porque sim, eu vou fazer e a gente vê lá, isso não funciona. Ainda mais que tem, né, a sorte de ter a criatividade, muitos insights, só que a gente se profissionalizou mesmo quando a gente inseriu os métodos e os processos dentro do nosso potencial criativo. Porque não é só feeling. Porque o feeling, por mais que a criatividade seja limitado, nós temos os nossos altos e baixos. Lógico. Mas quando você incorpora processos, quando você desenvolve uma metodologia e você segue aquele percurso, então as coisas fluem de uma maneira mais assertiva. Não é só vamos ver o que acontece. Não, a gente tem esse trabalho de ter essa previsão antes. E claro que eu sempre falo para as pessoas, eu não quero que você fale com as palavras da Dona Lila, eu quero que a Selma use as palavras dela. Mas o meu dever é orientar a Selma para que a mensagem vá ao público que a gente deseja. Você segura, você ia dizer alguma coisa, me espera. Deixa eu só fazer um comentário. Gente, a Dona Lila é ela. É a imagem de marca dela. Viram que ela é roxa. Então, cabelo roxo, colar roxo. O detalhe. A calça roxa. Ela vai roxeando tudo. E decidiu se autonominar Dona Lila. Eu adoro, né? Porque eu sou 10 vezes mais velha do que ela. Então, quando ela se chama de Dona Lila, eu me sinto uma garota nova. Eu também, quando eu conheci ela, eu falei, Dona. Quem é essa daí? Dona do quê? Pretensiosa, né? Mas, na verdade, iniciou como uma contradição. Na altura, eu venho de uma família humilde e com a morte do meu pai, a gente passou por um momento de escassez, então era uma contradição. Dona é dona de alguma coisa, só que naquele momento eu via que eu não tinha nada, eu só tinha eu mesmo, então eu era dona de mim. Então era uma maneira de também começar a posicionar o meu branding, a minha marca pessoal. Então eu sou Dona Lila, eu acho que desde uns 10 anos, e normalmente minha mãe, Dona Lila, o que você fez na hora de brigar? Então esse dona é uma contradição. De ser dona de mim mesma, não a título de, enfim, posses ou até de idade. Mas você, desculpa, vocês que comunicam sabem muito bem. Você diz, o que a gente ouve é aquilo que a gente quer. É verdade. Então, a Dona Lila, a gente... cada um tem a sua interpretação da Dona Lila. Tá ok, tá liberado. Mesmo isso. Deixa com a gente, agora você vai ter que arder com a consequência. Sem problema. Criei um monstro, tá tudo certo. Mas o monstro adorável, a gente adora. Roxinho lindo. Amo. Você ia contar pra gente um pouco dessa questão da criatividade, do incorporar, do saber. Conta pra gente como é que é isso no seu ponto de vista. Porque aqui, mais uma vez, né, só para relembrar, nós temos à frente da câmera uma imagem, uma marca já desde os 6 anos, uma questão de fazer que essa imagem transpareça, inclusive pelo vosso posicionamento. Camisetas iguais, a camiseta com logo, com QR Code, com nome. Não, nós somos mesmo isso. Nós somos as brasileiras do Algarve. Entendeu? Sim, porque assim, mais ou menos uns 3 anos, que foi quando realmente o negócio começou a ficar sério, que a gente falou assim, cara, realmente a gente precisa se posicionar.
E não é só ligar a câmera, olha que legal, vamos fazer um vídeo sobre, sei lá, sobre as praias do Algarve. Não é só isso, sabe? Então, quando você realmente vai fazer um projeto, a gente estuda todo o mercado, tenta estudar todo o mercado que está ao nosso redor, o que as pessoas estão fazendo, e tentar criar uma estratégia, o que as pessoas querem, o que a gente pode contribuir com isso, sabe? E usar as técnicas do mercado. Quando estipular a questão dos roteiros. O que eu ia comentar antes era a questão que, às vezes, quando a gente vai fazer a gravação com o cliente, pensa que é tudo muito rápido, que é tudo muito simples, principalmente quando é os vídeos para as redes sociais, tem uns vídeos que são mais curtinhos, de 1 minuto, 2 minutos, ou 30 segundos, mas esses vídeos são até mais complicados ainda, porque requer uma estratégia do que você vai falar, sabe? E como você vai se posicionar. Porque, querendo ou não, as redes sociais, em média, é 2, 3 segundos que as pessoas ficam em um vídeo, porque tá rolando ali no seu feed ali, e se o vídeo não está interessante nos primeiros segundos, não vale nada o seu trabalho, todo aquele roteiro, toda aquela coisa, não adianta nada. Então, é crucial essa parte de poder desenvolver antes, de a gente conseguir ligar as câmeras, antes de gravar com o cliente, tem todo um brand, tem toda uma conversa, e alinhar quais são os objetivos, sabe? E a partir daí, que a coisa começa a ficar mais séria mesmo, porque daí a gente vamos tentar gravar e ter toda aquela estratégia e buscar a melhor performance, né? Eu não sou bom nas câmeras, mas a gente tenta fazer isso, entendeu? A gente vai trabalhando nisso e poder se posicionar não é só se vestir bem. Claro que as roupas, todo um acessório faz toda a diferença, mas é como você vai se expressar através do seu olhar, dos seus gestos, sabe? Então, são todos esses detalhezinhos que a gente tenta estipular para as pessoas também, para que elas possam sentir a vontade também, não é só, estou aqui nas câmeras, vou ficar assim. E orientadas, né, Michele? Porque senão as pessoas acham que não. Se você não orientar, elas vão se sentir também que estão sem rede, que estão sem... Onde é que eu me agarro aqui? Ficar se perdido. E acontece, às vezes a gente esquece o próprio nome, a pessoa esquece. Mas o que eu tenho que falar? Eu falei, olha, o seu nome, ai meu Deus, como que eu chamo? Não, essa parte você tem que Haja nervoso, né? Não, acontece, mas acontece comigo também. Quando ligação, ai meu Deus, o que eu tinha que falar mesmo? Então, a gente está ali nesse papel de poder ajudar, né? Porque as redes sociais, querendo, é uma comunicação, como aqui também, é uma conversa, né? Porque se você vai ligar a câmera, tem um roteiro. Aí eu tenho que falar a primeira frase, que é o meu nome, mas eu estou pensando na segunda frase, que eu tenho que falar o que eu tenho que fazer. Aí você já fica naquele nervosismo, né, meu Deus, o que eu vou fazer? Fica olhando, tá certo, tá certo. E a gente tenta realmente conduzir as pessoas para as pessoas ficarem relaxadas, calmas, e que realmente é as suas redes sociais, né? É o seu momento, é o seu portal de você poder se comunicar e poder se conectar com as pessoas e vender o seu produto, ou a si mesmo, ou a sua informação, a sua palavra, sabe? Então, é sobre isso. Então, claro que no primeiro não vou dizer que vai ficar maravilhoso. Igual a gente tem uma cliente que ela não gosta de ver os vídeos dela. Meu Deus, tá bom assim. Mas eu, inclusive, vi ela dando um feedback para uma outra pessoa, falando para outra pessoa fazer vídeo, que tem que fazer vídeo, que depois que ela começou a fazer vídeo, que ela começou a aparecer, ela começou a vender muito. Eu pensei, E ela não fica gosta de ver, mas... Sim, e ela fica meio assim, mas ela é testemunha de como... Mas pouco a pouco ela está se acostumando, ela já começa a olhar, já começa... Bem legal. Então... Isso é muito importante, né? Você vê como é esse sentimento de vocês são influenciadoras e vocês querem levar a cada um dos vossos clientes a serem influenciadores também. Isso normalmente a gente não vê. A gente parte de um princípio de autenticidade, de verdade. Nós somos o primeiro exemplo. Então, a gente consegue explicar para as pessoas que quando você realmente coloca a sua cara, não só uma logomarca, você dá um ato de coragem. Porque quando acontece, né, algo inesperado, as pessoas elas não querem discutir, debater. Uma marca não conecta com uma pessoa, uma logomarca não conecta com uma pessoa. Mas quando você tem a coragem de botar a sua cara a tapa, as dores e as delícias do teu empreendimento, é aí que as pessoas realmente vão se conectar com você. Mas são todas as pessoas que vão se conectar com você? Não. E ainda bem por isso, porque, inclusive... Temos que ter segmentos. Exatamente. A gente fala também na nossa formação, que a gente também tem um evento de formação em marketing, que é o Destrave, o perigo de viralizar. Muito se ouve falar na internet sobre a necessidade, a importância de viralizar. Mas isso antigamente tinha um peso maior do que a gente consegue fazer essa peneiragem hoje. O viralizar é perigoso porque muitas vezes você aparece para um público que não te conhece, que não consome você.
você fura a bolha, mas não de uma maneira positiva. E é aí que vem os haters e que nem todo mundo consegue lidar. E vem a ansiedade, os burnoutinhos, que é, né, saúde mental é um tema muito junto com a internet hoje. Porque você falando disso, desculpa te cortar, faz me lembrar dos artistas que muitas vezes, quando chegam ao topo, somem, fazem uma música e 2 minutos depois somem. Por quê? Porque não conseguiram lidar com a viralização. Mas aconteceu isso com a gente. Nossos primeiros 6 meses de As Brasileiras, a gente teve um boom tão grande, a gente chegou a fazer quase 100 conexões, 100 clientes em 6 meses. Que é enorme. E a gente não soube lidar com isso. Então, o que a gente fez? A gente fugiu no primeiro momento. Mas, na verdade, a gente converteu essa fuga em estudo. E foi aí que a gente ampliou a nossa marca para os outros países. Além da Europa, América do Sul e recentemente no Marrocos, a gente começou a estudar o algoritmo local para poder entender como que esse algoritmo ele se manifesta, porque o nosso objetivo sempre foi muito claro, o Algarve. Trazer essa luz para o Algarve, porque... Então, calma aí. Então nós vamos mudar tudo. Temos que mudar tudo aqui. Eu estou falando com os brasileiros no Algarve. As brasileiras no Algarve. Ok. Mas as brasileiras também estão no Marrocos. As brasileiras também estão no Marrocos. Mas os brasileiros também estão nos Estados Unidos. Ainda não. Ainda não. Proposta. Mas os brasileiros já estão na Inglaterra. Ainda não. Mas os brasileiros também estão no Brasil. Estão no Brasil. E onde mais? Estão no Brasil. No Chile. No Chile. No Peru. No Paraguai. Na Bélgica. Em Paris. E no Marrocos. Como é que vocês vão para lá? A gente vai porque a gente teve um período da nossa vida que a gente viveu em nomadismo digital. Quando a gente saiu do Brasil, a gente explorou outros lugares, mas quando nós chegamos em Portugal, aqui no Algarve, a gente realmente se apaixonou. Hoje a gente tem residência aqui e meio que se aposentou dessa parte. Só que essa paixão de viajar e poder mostrar para as pessoas através do nosso olhar, porque nós viemos de Rondônia. A Michelle, quando saiu, ela nunca tinha nem andado de avião. Eu trabalhava numa agência de viagens, eu tinha esse privilégio, mas, por exemplo, os vós e tias e primos próximos nossos nunca tiveram... Eu só ficava no norte, só conhecia o norte só ali, um pouquinho parte. ali. Então, através da nossa experiência, a gente podia ser uma janela para as pessoas terem essa experiência. E como a comunidade brasileira ela é expressiva no mundo todo, o nosso desejo é poder encontrar essa comunidade e Mas ajudar essa vocês encontram comunidade. colocando pessoas lá que vão na marca das brasileiras? A gente faz parcerias. Ok. Muitas delas ainda estão ativas, outras somente durante o período que a gente vai. Em alguns casos, por exemplo, no Marrocos, a gente foi para acompanhar, para fazer a criação de um cliente ali em Barcelona também, tem os brasileiros em Barcelona. Foi a envio de um cliente, a gente tem outras propostas também, porque como a gente já tem essa experiência de unir a comunidade e também treinar esse algoritmo para entregar o conteúdo no nosso público-alvo, então a gente consegue ter as páginas para portfólio também, em relação ao algoritmo, mas também permanecer ativas. E o propósito é sempre estar revisitando esses lugares e ampliando a marca também, sempre cada vez mais. Então vocês vão viajar cada vez mais. Olha, é um pouco esperamos, mas é as brasileiras pelo mundo, as brasileiras global, é o sonho aí, a gente tá... Já foram 3 continentes, daqui a pouco a gente... Porque, querendo ou não, são países diferentes, são culturas diferentes, só que o brasileiro, né, tá lá tá ali, ele tem... juntar. E a gente tem essa energia, tipo, de querer se conectar mesmo, sabe? De querer, tem uma opção ali de poder ampliar a minha comunicação, então vamos, sabe? Então a gente vê isso muito. E só voltar no tópico aqui que a Lília tinha comentado, quando foi o nosso boom, que foi meio que a gente fugiu um pouco disso, mas não foi uma fuga, porque, querendo ou não, a gente conseguiu conhecer vários outros lugares e expandir a marca, porque a gente realmente vê essa necessidade que o brasileiro, o marketing digital é muito forte, sabe? Dele querer se conectar pelas redes sociais é muito forte, e isso é uma coisa que está muito nítida. E quando ele vê uma pessoa ali se expressando, e querendo ou não, aqui no Algarve, agora já apareceu mais algumas pessoas que estão criando conteúdo digital, mas no começo, praticamente era só a gente, sabe? Que estava ali criando conteúdo e fazendo acontecer, e a galera veio todo mundo em cima e realmente querendo fazer o conteúdo. Então, cara, as pessoas estão querendo fazer, tem essa necessidade, mas muitas vezes não tem alguém ali que faça. Que acompanhe de perto, né? Porque eu conheço pessoas que fazem conteúdo, mas mandam para fora, ou não estão aqui. Então é tudo muito digital,
para um assunto que tem que ter uma base de pessoal, né? Tem que ter essa relação aqui, tem que começar a falar. Eu teria muita dificuldade. Eu não tenho, se vocês me conhecem e conhecem as minhas redes, vocês sabem que minhas redes são 0, né? Mas adoro vocês. Mas sabe por quê? Foi por causa de exatamente isso que você falou agora. Eu queria deixar 2 notas aqui, antes da gente ir se direcionando para as coisas importantes. Uma, a sensibilidade de chegar aqui na frente de 3 câmeras, 4, porque tem uma escondida ali, tá? Elas, não sei se elas viram, mas tem uma outra escondida. Temos uma câmera oculta. Que elas não acharam. E dizer assim, nós tivemos um boom, tivemos um monte de clientes, nós tivemos muitos clientes, falhamos e nos escondemos. Vocês ouviram isso? Eu estou olhando para você na televisão, porque isso aí é extremamente importante para quem é jovem, para quem é novo empresário. Essa conversa nós já tivemos com vários profissionais que passaram por aqui, me desculpem esse adendo, mas é muito importante para nós, do programa Carreiras de Formação, chegar numa população que quer começar a carreira ou que quer inovar na sua carreira e ouvir isso, ouvir de boca cheia, com orgulho, que foi o que vocês fizeram agora. Então, isso acontece. Eu não estou dizendo que vocês têm que dizer isso, eu estou só dizendo para vocês, acontece com os melhores. Tá? Faz parte do processo. Faz parte do processo. Então, a última pergunta, sim, é quase no ritmo de fim. O que é preciso saber, formar-se, informar-se, para estar não no vosso nível, porque o nosso nível precisa também de muito trabalho, muito back, muita coisa, mas para começar a falar assim, não, eu vou trabalhar nesse âmbito, mas num âmbito não de eu ser influenciador, porque um bom influenciador, ele tem alguém que faz a mídia dele por trás. Tá? Sozinho não vai. Vocês são bons, vocês trabalham na mídia das pessoas, mas dando a cara também, porque vocês também fazem um outro trabalho, mas vocês dão a cara também, e vocês são influenciadoras que influenciam para que outros sejam influenciadores. O que é preciso? Eu acho que, primeiramente, você tem que ter consciência da sua autenticidade e trabalhar com a verdade. Nós não sabemos tudo, o que a gente compartilha são as nossas vivências, a gente tem o privilégio de ter muitas vivências e poder compartilhar. Só que a principal técnica que a gente utiliza hoje é a técnica de novela, que é uma técnica muito usada no storytelling, que é justamente a gente poder compartilhar em capítulos e que estimula também as pessoas a acompanharem, normalmente em relação, né, falando da gente, onde as brasileiras vão estar hoje? É a pergunta que sempre fica. Elas vêm até o nosso perfil para descobrir onde as brasileiras vão estar hoje. Elas estão em Portugal, elas estão no Algarve, elas estão no Marrocos, onde elas vão estar? Hoje fala-se de comida, de estética, de festa. De política, inclusive ajudar a achar gato sumido, cachorro, criança, enfim. A gente também tem esse papel social. Mas essa técnica de novelas é uma que é interessante, você entregando em capítulos as coisas, e assim as pessoas conseguem entender esse roteiro. E também o storytelling, que é nada mais do que a técnica de contar histórias. Então, nós somos boas contadoras de histórias, e essa é uma maneira com que as pessoas que querem hoje trazer essa realidade para vocês, para o seu trabalho, para suas páginas, nas suas redes sociais, ter essa consciência de que uma história bem contada é como as pessoas elas vão ficar conectadas com você. Falando mais uma vez do Destrave, da nossa técnica de criação, a parte que mais é fundamental não é a conversão, que é o que todo mundo quer. Nós temos as 5 chaves da criação de conteúdo, mas é a conexão. Então a gente vem da criação, da conexão, da constância para depois vir a conversão. Então, é esse caminho que você tem que entender para que você possa realmente ser um bom contador de história e ser um bom influencer, partir de um princípio de honestidade e de verdade, que são as bases, né? Hoje, a gente só influencia, a gente só referencia produtos, serviços e vivências que nós tivemos, para que as pessoas também possam partir de um ponto de confiança, de verdade, esse histórico de confiança que a gente construiu com a nossa comunidade. Então, a partir do momento que você tem esse fundamento, essa base, você vai trazendo esse storytelling consciente para que as pessoas possam realmente sentir esse desejo de se conectar com você. E a partir daí as coisas vão fluindo naturalmente. Olha, eu acho que o tempo ficou curto. O tempo acabou e o tempo ficou curto. Eu já estou aqui que eu não posso acabar. Como é que eu paro isso? Mas tem que parar. E elas sabem que, como no Instagram,
deu 1 minuto, o pessoal vai perder. A live é 1 hora, vai cair a live. A gente vai derrubar a nossa. Mas com muita pena minha, juro. Isso aqui, eu vou dizer aqui pro meu CEO, vai ter capítulo 2. Será? Não, vai ter capítulo 2 de maneira diferente. Vamos fazer, vamos inovar. Já disse que sim. Eu fico muito feliz com a vossa presença aqui. Eu queria que vocês dessem uma dica, mas vocês só fizeram isso. Então, nem vou mandar vocês a dica nenhuma, porque essa frase final, revejam, voltem atrás, tá? Ouçam o que acabou de ser dito. Ouçam o que foi sentido. Vejam o que foi falado. Tá? É isso que a gente precisa fazer aqui agora. Um modelo de negócio baseado no respeito. Inclusive no respeito, e é a primeira vez que trazemos para esse programa Carreiras e Formação alguém de uma nacionalidade que não seja portuguesa. Então, é a primeira vez que nós integramos uma pessoa porque nós acreditamos que elas, as brasileiras, entraram na cultura local e souberam, estão sabendo fazer, apesar de divulgarem só brasileiros. Então, só não é mentira, só não, porque eu já vi outras nacionalidades. Mas apesar de divulgarem maioritariamente brasileiros, não é o objetivo. O objetivo é estar integrado em cada cultura onde elas estão. Exatamente. Por isso que viajam. Exatamente. Minhas queridas, foi com uma honra imensa. Eu não vou deixar mais vocês falarem. Não, é difícil. Me dar o microfone e depois fazer eu parar. Gente, desliga. Parabéns pelo vosso prêmio. Parabéns pelo vosso reconhecimento. Pela importância que vocês sabem de participar também desse processo. Parabéns por estar brilhando atrás das câmeras. Porque é o que você faz muito bem, Michele. Quem não vê é porque não sente. Parabéns por estar assim, refletindo o brilho de todas e permitindo que todas brilhem com o seu brilho na frente das câmeras, minha querida Dona Lila. A roxinha. Muito obrigada por você, por ter estado esse tempo conosco. Nós, do programa Carreiras e Formação aqui na Connect TV, agora no canal da Mel 164. Sejam bem-vindos, continuem conosco aqui, porque eu sou Selma Ferreira. Estou adorando estar aqui. Selma Ferreira, do programa Carreiras e Formação, aqui, na Connect TV Algarve. Obrigada. Tu. Talentos unidos em prol do Algarve. W4M Digital Solutions, a solução digital para sua empresa. Companhia de Dança Panteras, o teu encontro com a arte de viver.